Deixa a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 14. Eu já queria encorajar você, irmãos. Um encorajamento para que você volte a utilizar a Bíblia de papel, irmãos. Obviamente que eu sei que nós temos muita praticidade nos dias de hoje, né? E isso é muito bom. Não quer dizer que você não possa utilizar a sua Bíblia online. Eu, pessoalmente, gosto também da Bíblia online, porque ali fica registrado as minhas anotações. Mas, sinceramente, irmãos, parece que nada se compara a esse livro físico aqui. Então, volte ao hábito, né, de utilizá-lo. Volte ao hábito de carregá-lo. Eu lembro no meu tempo de adolescência, quem aqui foi da época do Jesus Freak, aí do Lucinho Barreto, né? Mudou a nossa geração, né? Pode ter todos os defeitos do mundo, mas que ele mudou uma geração, ele teve o poder de impactar. Eu nunca esqueço dos desafios, né? Do Jesus Freak, andar com a Bíblia 24 horas por dia. E aí era um desafio, irmãos, porque era época de escola. Imagina você na adolescência indo para a escola e levando a Bíblia. E era uma geração tão apaixonada por Jesus que nós não levávamos a Bíblia dentro da mochila, a gente levava a Bíblia debaixo do braço. Chegava lá na sala de aula, aquele monte de adolescente, cheio de... Naquela época, bullying não era bullying, irmãos. Então você imagina naquela época onde bullying não era bullying, aí que rolava o bullying. Porque hoje se tem um bullying, né? A professora já para ali, já chama os pais. Naquela época não, irmão, era faca na caveira, todo mundo zoava, tirava onda. E a gente chegava na escola e botava a Bíblia em cima da cadeira. E aí o professor falava assim, para que isso aí, meu filho? O homem veio do macaco. Você virava na cara dele e falava assim, se você acha que você veio, o problema é seu. Eu não vim. Porque nós tínhamos uma convicção do que nós queríamos. Jesus. E se contasse que a Bíblia era um monte de historinha da carochinha, você virava e falava assim, não, para você pode ser, para mim é uma verdade absoluta. Então nós precisamos voltar, irmãos, à prática disso aqui. Nós precisamos voltar àquilo que é a essência do que o Senhor nos chamou. Antes de eu subir aqui, o meu sogro me abordou ali, a gente estava falando sobre a década de 90 aqui em Goiânia. Se vocês não sabem, Goiânia foi a cidade precursora do maior avivamento que já houve no Brasil, irmãos. E você é daqui, e a maioria de vocês estavam vivos nessa época. Daqui de Goiânia que surgiu as canções que nós cantamos. Os grandes movimentos que nós vemos hoje na nação, surgiu daqui da época de 90. O maior avivamento da era moderna no Brasil surgiu dessa terra. Então que nós não devemos deixar isso perder de vista. E a gente começa a deixar isso perder de vista nos mínimos detalhes. Eu estava conversando com meu irmão aqui e nós estávamos falando sobre a leitura da Bíblia. Um crente que não lê a Bíblia, irmãos, ele precisa até repensar sobre a sua verdadeira conversão. Se você não está lendo as Escrituras, você precisa até se perguntar, Senhor, será que realmente eu fui transformado pelo Evangelho? Porque se eu não sinto o desejo de ler esse livro que é a verdade, que liberta, que abre os meus olhos, que me alimenta, será que verdadeiramente eu sou um convertido? Esse tipo de pergunta é bom você fazer às vezes para Deus. Esses dias eu e a minha esposa, altas horas da madrugada, sentado na cama, a gente começou a ter esses questionamentos com o Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus nos incomodou para que nós pegássemos as nossas Bíblias desde a nossa adolescência. E nós pegamos aquele mundo velho de Bíblia e colocamos em cima da cama. E nós começamos a abrir as nossas Bíblias desde a nossa adolescência. E todas são assim, ó. Todas rabiscadas, marcadas, escritas. Ou seja, nós estávamos nos alimentando. E ainda que haja esse tipo de questionamento, o Espírito Santo instantaneamente fala assim, eu os preparei, meus filhos. E vocês se equiparam para isso. Então entenda uma coisa, se você não está lendo esse livro, que é a verdade verdadeira, a verdade absoluta,
Não existe nenhum filósofo, não existe nenhum pensador que possa ter uma verdade mais absoluta do que as Escrituras na sua vida. E se para você está mais empolgante ler um livro de romance, se para você está mais empolgante ler um livro sobre técnicas de não sei o quê, 10 passos para isso, 10 passos para aquilo outro, e não está mais empolgante ler as Escrituras, se pergunte sobre a sua conversão. Pergunte para Deus, Senhor, me transforma, porque conversão é mudança de direção. A minha vida não está mudando de direção, tem alguma coisa errada. Então, brota em mim novamente uma fome, uma sede, um desejo, porque lá atrás nós éramos Jesus freak, e hoje nós somos o quê? Porque o que mudou de lá para cá? Se lá atrás nós éramos apaixonados por Jesus a ponto de carregar esse livro por onde nós íamos, e hoje quando nós vamos na casa do Senhor, muitas vezes a gente não faz questão de levar. Pastor, mas eu tenho um celular. Tudo bem, irmãos, não tem nenhum problema. E eu não estou falando que é errado, mas é uma santa pedagogia você andar com esse livro debaixo do braço, principalmente para os seus filhos. Amém? Imagina você entrando dentro do elevador do seu prédio e você descendo com a Bíblia nas mãos. E entra naquele instante um casal que está em crise. E ao olhar para você, o seu esposo, a sua esposa, e vocês com a Bíblia nas mãos, você pregou o Evangelho sem ter que falar nada. Entende, irmãos? É sobre isso. Por isso que Jesus nos deixou escrito. Porque senão não havia necessidade de deixar escrito. A letra está aqui. E esse não é um livro qualquer como outro qualquer. Esse é um livro espiritual que por si só ele tem poder para transformar vidas. Glória a Deus. Seguimos então na nossa série de Romanos com um tema, irmãos, que hoje para mim é extremamente necessário. Acolhei os fracos na fé. E sabe o que é bom desse tema, irmãos? É porque nós achamos que nós somos os fortes na fé, né, irmãos? Mas que, na verdade, talvez nós nos encaixamos muito bem nos fracos na fé. E Paulo, então, vai dizer o seguinte, a partir do verso 1, vamos ler do 1 ao 12, que diz assim, acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e noite para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Tu, porém, porque julgas teu irmão? É tu porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Amém? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nos dê revelação e sabedoria. Que nós possamos ser ministrados pela Tua palavra, porque ela é santa, ela é viva, ela é eficaz, e é nela que nós cremos sobre todas as coisas, ó Pai, e que assim seja, no nome de Jesus. Amém. Pode se sentar.
Irmãos, o cristão ele deve acolher uns aos outros, com graça e amor. Nós precisamos evitar julgamentos precipitados, principalmente, irmãos, em questões secundárias. É isso que Paulo está nos alertando aqui. Mas antes até de nós entrarmos aqui, eu quero fazer um breve aparato do que foi falado domingo passado. Domingo passado nós abordamos sobre uma única dívida eterna que nós temos uns para com os outros. O cristão ele tem uma dívida eterna uns para com o outro. Qual é essa dívida? Diga assim, o amor. Porque qualquer outra dívida, irmãos, pode ser resolvida. Se você deve a alguém, você pode ir lá e pagar, ou você pode ir lá e pedir perdão, e resolve isso aí. Agora, existe uma dívida que nós somos eternamente devedores nessa vida, que é o amor uns pelos outros. E Paulo, então, ele vai dizer que quando eu amo o meu próximo, eu estou cumprindo toda a lei. Porque quando eu amo o meu próximo, eu não vou furtar, eu não vou matar e eu não vou também cobiçar, porque eu amo o meu próximo. Mas Paulo também nos alertou, no que nós estudamos no domingo passado, sobre o tempo espiritual. No verso 11 do capítulo 13, ele vai dizer o seguinte: já é hora de vos despertares do sono. Então o que ele quer falar sobre isso? Que a igreja corre um certo risco de ficar adormecida. E aí ele vai usar a alusão aqui ao dia e à noite. Vai a alta noite, mas vem o dia, e o dia é apontamento da chegada do Senhor Jesus. Então que nós possamos estar apercebidos a esse dia, que nós não devemos estar como as noivas nécias, que faltou azeite, que adormeceu, porque já está chegado o dia em que o Senhor Jesus voltará. E aí ele encerra dizendo, revestidos de Cristo, revestivos do Senhor Jesus. E aí Paulo aqui não está falando seja imitadores de Cristo, não, ele está falando se revista do próprio Cristo, se encha do próprio Cristo. Então essa é a minha, a sua missão como cristãos, sermos cheios do próprio Cristo. Agora, me diga algo, irmãos. Como que alguém cheio do próprio Cristo não quer se alimentar da própria palavra do Cristo? Entende, irmãos, que é uma conta muito simples para nós como cristãos. Se a nossa vida não está em dia com leitura da palavra, se não está em dia com oração, se não está em dia com jejum, irmãos, tem algo errado na nossa caminhada. E esse algo errado precisa ser questionado. E quem tem que questionar você não é o pastor aqui em cima pregando o sermão, mas é você mesmo todos os dias na sua casa. Você precisa se perguntar antes de dormir se realmente tudo que você está fazendo é para a glória de Deus ou é para a sua própria glória. Nós precisamos voltar a pensar sobre qual tipo de vida nós queremos viver. Estávamos conversando sobre Salomão, né? Salomão foi um homem que tentou viver aqui nessa terra e ter tudo o que ele poderia ter. Salomão tentou construir um céu aqui na terra para ele. Salomão é o tipo que tipifica fazer aqui na terra como no céu, mas ele entendeu da maneira onde ele poderia financeiramente construir todas as coisas e ter tudo que o dinheiro pudesse comprar. Mas encerra a vida falando, corri uma vida inteira atrás do vento. Tudo é vaidade. Então qual é o tipo de vida que nós estamos vivendo? É sobre isso que Paulo está então nos abordando. É sobre isso que Paulo vai falar então do capítulo 12 até o capítulo 16. Capítulo 12 de Romanos até capítulo 16 de Romanos, Paulo está nos ensinando agora como um cristão deve viver, irmãos. É muito simples a receita. Você é crente, sim ou não? Glória a Deus, por isso você está numa igreja evangélica, por isso que você está aqui hoje para ouvir a palavra de Deus. Então, se você ainda tem dúvidas ou dificuldades em saber como um crente precisa viver, irmãos, coma Romanos capítulo 12 até o capítulo 16. A receita do bolo está lá. É muito simples, irmãos.
Nós estamos aqui de forma expositiva, domingo após domingo, sendo facilitadores daquilo que as Escrituras estão instruindo, mas qualquer um por si só pode pegar lá Romanos 12 ao 16 e ler, irmãos, incessantemente. Leia todas as semanas. Faça disso uma prática de vida. Senhor, eu vou ler Romanos 12 ao 16, até que forme em mim Cristo, até que eu me revista do Cristo, até que eu seja parecido com Cristo. Então Paulo vai ensinar todas as circunstâncias, inclusive como nós devemos acolher os fracos na fé. Então Paulo ele vai nos ensinar sobre todas as circunstâncias, porque na igreja de Roma havia muita divergência sobre o tipo de alimentação, os dias especiais, os costumes, usos e costumes, né? E não é muito diferente nos dias de hoje, irmãos. Então todas essas questões não eram a centralidade do evangelho. Então todas essas questões não estavam falando sobre a divindade de Deus, sobre a justificação pela fé, sobre a autoridade das Escrituras sobre a nossa vida. Então tudo isso era questões, irmãos, supérfluas, mas que o povo estava discutindo, e essas diferenças estavam separando a igreja do Senhor. Então por isso que Paulo vai nos instruir como acolhermos os fracos na fé, como andarmos juntos a eles, e como nós também nos enxergamos como esses fracos na fé. Porque, ora, achamos que somos muito maduros, né? Mas percebemos que somos ainda meros aprendizes nessa caminhada. Glória a Deus. Estamos caminhando, né, irmãos? Na medida da largura, da estatura, da profundidade, até que alcancemos a varonilidade perfeita. Então até lá, irmãos, há uma longa caminhada de esticar. Ande com pessoas que te esticam. Ande com pessoas que te aproximam do Senhor Jesus. Ande com pessoas que cheiram Jesus. Ande com pessoas que vão te confrontar. Irmãos, não há nada mais saudável para a vida de um crente que anda com pessoas que confrontam a luz das Escrituras. Não há nada melhor do que isso, irmãos. Porque o crente maduro não é aquele que se ofende facilmente. O crente maduro não é aquele que fica de bico quando o pastor talvez vai confrontar a igreja. O crente maduro não é aquele que fica chateado porque ele foi confrontado. O crente maduro é aquele que entende que ferro afia ferro. Isso gera atrito, mas é para a edificação de uma casa espiritual. Não é uma tapera, irmãos. Nós não estamos aqui para construir uma taperinha que se vier um vento, se vier qualquer soprinho, nós estamos desabando, desmoronando. Não, nós estamos aqui construindo algo sólido, firmado na rocha, que é Cristo Jesus. É ferro afiando ferro, e uma casa espiritual está sendo edificada. Então Paulo vai dizer: acolhei ao débil na fé. Recebam uns aos outros, sem, irmãos, querer fazer com que as diferenças se tornem divisões. Porque o fraco não é necessariamente aqui, tá? O que Paulo está querendo dizer aqui, que o fraco ou débil não é necessariamente menos espiritual. Só é alguém cuja a consciência ainda possui alguns tipos de limitações em determinadas áreas, irmãos. Assim como eu e você já andamos por esse caminho um tempo, irmãos. Nós já andamos por esse caminho. Então é normal que algumas pessoas ainda possuam algumas limitações, e o próprio Espírito Santo é suficiente para gerar crescimento espiritual. Olha o cenário da igreja há 100 anos atrás, como era, e olha a igreja hoje como é.
Então, algumas coisas, nós éramos lá atrás fracos na fé, mas não éramos menos espirituais. Ou vocês acham que lá naquele tempo, onde o pastor virava e falava assim, joga a televisão fora, é proibido jogar futebol, você acha que ele era menos espiritual? Não. Ele não era menos espiritual. Talvez ele só tinha algumas limitações ainda na consciência. E foi necessário para aquele tempo. Talvez é necessário até voltar nesse tempo, né, irmãos? Glória a Deus, irmão. Nós esperamos só a Copa passar, né? Aí depois joga a TV fora. Amém, irmãos? Entende que a gente está gastando muito tempo e energia julgando coisas que não tem nada, é isso que Paulo está falando, não tem nada a ver com a divindade de Cristo, com a justificação pela fé, com a autoridade das Escrituras. Porque está o maior bate-boca agora na internet, porque os irmãos estão reunindo na igreja para assistir o jogo do Brasil. Aí o povo começa, meu Deus do céu, é um lugar santo. Entende, irmão? Se nós tivéssemos um painel de LED aqui, nós estávamos aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus, irmão. Se alguém ofertar até o final da Copa, ainda dá para nós assistir. Nós não vamos perder tempo, irmãos, com coisas que não está falando sobre a divindade do Cristo, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras. Não vamos gastar energia com isso. Então Paulo aqui vai dar exemplos muito básicos sobre o que comer, sobre a observação dos dias, dos tempos, os usos e costumes que foram herdados do passado. Só para vocês terem uma noção, irmãos, contextualizando, que a grande maioria de nós aqui viemos de um contexto pentecostal. Glória a Deus por isso, irmãos. A Assembleia de Deus no Pará, ela foi fundada por Daniel Berg e Grunavini, que vieram lá do avivamento da Rua Azusa, há mais de 100 anos atrás. Esses irmãos, então, lá no meio daquele avivamento que estava acontecendo em Rua Azusa, eles recebem uma palavra do Espírito Santo, Pará. E aí eles falam, o que é Pará? Aí eles vão olhar para o mapa do mundo. E aí eles olham lá, Pará, fica no Brasil. E eles então entram dentro de um barco com $90 apenas e vêm parar no Pará. Sem saber falar a língua, nunca tinham falado a língua e chegam aqui no Brasil para uma grande evangelização. Agora esses irmãos eram europeus, saíram de um contexto frio, gelado e trouxeram nas suas malas apenas terno e gravata, porque era a vestimenta da época. E aí até hoje tem irmãos que acham que se você orar sem um terno e uma gravata, você vai para o inferno. Você entende que são usos e costumes que a gente está discutindo, irmãos, que não vai levar a lugar nenhum, mas deixa os irmãos com terno e gravata também, não tem nenhum problema. Eu só estou contextualizando de onde veio esse uso e costume. Então, se os irmãos querem, eu vou pregar agora, semana que vem, lá num congresso na Madureira, onde que é a cidade lá? Campos Belo, provavelmente eu vou ter que levar um terno e uma gravata, né? Glória a Deus, irmãos. Nós vamos pregar de terno e gravata em respeito aos irmãos, mas não quer dizer que nós vamos ser mais crentes por conta disso. E nem menos por não ter. Então entenda, irmãos, que é sobre isso que Paulo está aqui falando. É isso que Paulo está aqui, então, nos mostrando, para não discutirmos opinião. A igreja, ela não deve ser transformada por opiniões, mas pelo testemunho da comunhão, a diversidade entre os irmãos, toda língua, raça, povo, nação no mesmo lugar. Então, nem toda discordância precisa virar uma discussão, irmãos. A discordância ela é saudável em certo ponto, em certa medida. No meio do povo de Deus é muito importante. Imagina se nós temos uma área, um ambiente onde todo mundo parece um zumbi que concorda com tudo. É isso. É isso. Não, irmãos. São as discussões que faz com que ferro afie ferro. Que a gente cresça, formando uma morada para o Espírito, um corpo bem edificado e bem ajustado.
Então Paulo continua do verso 3 ao 4, dizendo que quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Porque Deus o acolheu, irmãos. Quem sou eu para julgar quem Deus acolheu? Quem sou eu para rejeitar aquilo que Deus acolheu? Quem sou eu, irmãos? Quem és tu para julgar aquilo que Deus acolhe? Então, se o irmão pertence ao Senhor, irmãos, não sou eu nem você que vamos julgar. Então, entenda uma coisa, irmãos. Uma coisa é nós termos cuidado uns dos outros, mas não podemos nos esquecer que o juízo pertence somente a Cristo. Somente a Ele. Então, muito antes de você ficar julgando o cisco que está lá no olho do irmão, cuidado com o travessão que está dentro do seu. Muito antes de ficar gastando esforço para dividir a própria igreja do Senhor, nós deveríamos nos concentrar naquilo que nos une e não naquilo que nos separa. Se a igreja do Senhor se esforçasse naquilo que nos une, que é Cristo Jesus, irmãos, nós seríamos imparáveis. Porque nós somos o único povo nessa terra que tem o poder nas mãos, o dínamos, que é o Evangelho. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Não existe arma mais poderosa de transformação no mundo do que o Evangelho. O Evangelho é suficiente para transformar um assassino, um ex-bruxo, um macumbeiro, um travesti, qualquer situação, em filhos de Deus. Não existe arma mais poderosa do que o Evangelho para a transformação da humanidade. Só que muitas vezes nós estamos gastando muito esforço em coisas que nos separam do que em coisas que nos unem, que é o Evangelho. E aí Paulo continuando então, o verso 5 e o verso 6, cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Cada cristão deve agir, irmãos, segundo a sua própria consciência diante de Deus. Paulo vai falar que tudo é lícito. Amém, irmãos? Mas nem tudo convém. Existe uma consciência sua com Deus. É a sua consciência perante ao Senhor. Todas as vezes que você chegar no pastor e perguntar assim, pastor, pode isso? Deixa eu já te dar uma resposta antecipadamente. Se você tem dúvida, é porque não pode. Entendeu? Porque não sou eu, pastor, que vai determinar o que pode e o que não pode. Quem determina o que pode e o que não pode é a sua consciência perante o próprio Senhor. É o Espírito Santo que habita em você, que é o seu termômetro para determinar o que pode ou o que não pode. Obviamente, não quer dizer que vocês não possam perguntar, irmãos. Só entendo o que eu estou querendo dizer. Perguntas do tipo, pastor, eu posso fazer uma tatuagem, sim ou não? O corpo é seu, a consciência é sua. Agora, sou eu que vou determinar isso? Lógico que não. Como é que eu vou determinar um negócio desse? Vou responder igual o Leandro Vieira falou, estou só esperando minha mãe morrer para eu poder tatuar. Em honra a ela eu não faço. Você entendeu, irmãos? Em honra a minha mãezinha ali, bleia, né, a vida inteira, sem bleiana, sempre falou assim, meu filho, não me dê esse desgosto. Ele fala, em honra a minha mãe. Eu não faço, mas no dia que a velhinha partir para a glória, irmão. Entende, irmãos? A sua própria consciência. Não sou eu que vou determinar, se você quiser, você faz. Se você achar que não, não faça. Amém? Não faça. Se você tem um pouco de dúvidas, a sua consciência diante do Senhor. Paulo aqui, ele não quer promover um relativismo, mas ele quer nos ensinar uma responsabilidade espiritual. É isso que nós precisamos assumir, responsabilidade espiritual. Qual é a responsabilidade espiritual que você está assumindo? Porque o mesmo Paulo vai dizer o seguinte, não se amoldeis a esse mundo, a esse século.
Então, irmãos, tenha a sua própria consciência, tire as suas próprias conclusões com o próprio Senhor. Muitas vezes, sabe por que você está com dificuldade de ter as suas próprias convicções perante o Senhor? Porque lhe falta ler as Escrituras, porque conheceis a verdade e ela vos libertará. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, é muito simples o Evangelho. Não vem dizer para mim que é muito complicado, que o Evangelho é difícil. Não, o Evangelho é muito simples. É nós que complicamos. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é acessível desde uma criança até um idoso. Desde uma pessoa que tem PhD, pós-doctor, pós-tudo, a um analfabeto que não sabe ler. Porque o meu pai aprendeu a ler lendo a Bíblia. Que às vezes você é doctor, pós-doctor, e não lê, aí não vai aprender mesmo. Porque por osmose não vai dar, irmãos. É esforço seu pessoal, é a sua busca, é a sua vontade. Então o princípio é convicção bíblica, consciência limpa e desejo de honrar a Deus. Quer fazer alguma coisa? Está em dúvida? Convicção bíblica. Consciência limpa. Desejo de honrar a Deus. Aleluia, irmãos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de quem? De Deus. Então, irmãos, na hora que você chegar lá no tatuador e estiver fazendo tatuagem, você fala assim, irmão, vamos fazer só uma oração antes aqui, porque é para a glória de Deus. Aleluia, irmãos. Pera aí, irmãos, deixa eu fazer um culto aqui antes de nós fazer essa tatuagem aqui, porque é para a glória de Deus. Às vezes, quem sabe, o irmão até converte, ué. Tudo que você fizer, façais para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não faça por você, mas façais para a glória de Deus. O problema, irmãos, é não ter a convicção. O problema, irmãos, é você impor uma convicção que você tem e querer tornar isso um mandamento universal. O problema é entre os irmãos você ter uma convicção muito bem definida e você querer impor isso como um mandamento agora. Isso é mandatório. É o que eu penso, é assim, pronto, acabou. Você pensa para você. Glória a Deus, irmãos. Existem algumas coisas que são inquestionáveis, irmãos. E é sobre isso que Paulo está falando. A divindade de Cristo, a justificação pela fé, a autoridade das Escrituras, isso é inquestionável, isso nós não vamos debater. Isso é inquestionável. Agora existem algumas coisas pessoais, irmãos. Paulo já falava aos Gálatas, até quando vocês vão se desviar para um outro evangelho judaizante, que diz que vocês não podem comer enquanto vocês podem comer, que diz que vocês têm que guardar dias enquanto vocês não precisam mais. Anátema, maldito seja, ainda que um anjo desça do céu e pregue um falso evangelho, maldito seja. Amém, irmãos? Cuidado para vocês não caírem na lábia de falsos mestres. O púlpito da igreja, irmãos, não é para a gente implantar o que nós queremos ou doutrinas humanas, mas é para nós, de fato, trazermos à luz aquilo que as Escrituras nos trouxe. É isso, irmãos, convicções, nós precisamos ter convicções, então maturidade espiritual não é uniformidade absoluta. Se você chegar em um lugar onde todo mundo é muito parecido, onde todo mundo é igual, onde todo mundo fala igual, onde todo mundo tem os mesmos jargões, fuja o quanto antes daquele lugar. Está errado, irmãos. Nós estudamos aqui entre os irmãos da igreja o livro Comunidade Cativante. E o nome é engraçado, né? Porque Comunidade Cativante parece que você vai ler um livro que você vai falar assim, nossa, agora tem aqui os 12 passos para a minha igreja encher. Agora aqui vai ter os 12 passos para a minha igreja ser agradável. Sabe o que ele vai falar? Comunidade Cativante é aquela comunidade onde a divisão de opiniões, onde o estilo diferente de pessoas formam a comunidade cativante, porque o evangelho foi suficiente para unir judeus e gentios. O maior inimigo da terra se fez um só em Cristo Jesus.
Então a igreja é esse lugar, gente, de rico, de pobre, de preto, de branco, de toda língua, tribo, raça, nação, no mesmo lugar. Se está todo mundo se vestindo igual. Se está todo mundo falando igual. Se está todo mundo usando os mesmos jargões. Infelizmente, irmãos, essa não é a verdadeira comunidade cativante. Não é isso que Jesus se entregou na cruz. Jesus se entregou na cruz para que haja essa mistura no meio do povo de Deus. Até porque o corpo é formado de vários membros e todos os membros são diferentes uns dos outros. Imagina um corpo formado só de perna. Um corpo que é formado só de braço, isso aí vira um ET, irmãos. E tem muito lugar que se diz igreja que é assim. Existem lugares, irmãos, que quando o pastor sobe para pregar, a igreja tem que ficar de pé. Misericórdia, irmãos. Entende? Que loucura é essa? Isso não é o evangelho, irmãos. O evangelho é aquilo que faz todos nós, fazemos parte do mesmo corpo. E não importa se você é dedo mindinho, você tem a mesma importância de quem é aqui em cima, que canta, que prega, que toca, que ministra, que profetiza. Você tem a mesma importância. Amém, irmãos? Então é sobre isso que Paulo está falando assim, a unidade, irmãos. É apesar das diferenças secundárias. Isso é unidade. E Paulo então ele vai caminhar no texto e no verso 7 e 9, ele vai dizer o seguinte: vivemos e morremos para o Senhor, porque nenhum de vós vive para si mesmo. Então Paulo aqui agora ele eleva a discussão. E a questão aqui agora não é mais o que eu penso, não é mais o que eu prefiro, mas agora é a quem eu pertenço. Então, quando Paulo vai dizer aqui que agora, irmãos, ninguém vive mais para si, agora é para quem eu vivo. E aqueles que pertencem a Cristo, eles estão tanto na vida, quanto na morte, quanto em todas as circunstâncias, vivendo para Cristo. Então, quando Cristo é o centro das nossas vidas, todo o ego é deixado de lado. Não existe egocentrismo, irmãos, na igreja de Deus. Não é o meu, não é o seu, não é o eu, é o nós, é o somos. Entende, irmãos? Até nosso vocabulário tem que mudar. Porque quando nós fazemos parte da família espiritual, até nosso vocabulário ele muda, porque agora não é mais nada nosso, não é nada meu, é tudo nosso. Porque quando eu me sacrifico para o meu Senhor, eu me torno agora um bom mordomo daquilo que Ele me deu para gerenciar, porque tudo é dele. Amém, irmãos? Então, quanto mais nós lembramos que haverá um tribunal de Deus, menos nós nos sentimos no direito de julgar os nossos irmãos. Porque quanto mais eu tenho essa convicção que haverá o tribunal de Deus, mais eu saio de cena em querer julgar os meus irmãos. E para nós caminharmos para a última porção desse texto, Paulo então, do 10 ao 12, ele vai dizer o seguinte: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos, um dia, estará perante o tribunal de Deus. Então Paulo está nos lembrando que um dia todo mundo prestará contas. Você prestará contas. Todos nós prestaremos contas. Então, portanto, cada um de nós dará contas de si mesmo. No dia do tribunal, Jesus não vai perguntar para você sobre o que você pensa do seu irmão, mas ele vai perguntar sobre você. Ele pode até perguntar, cadê o seu irmão? Mas ele não vai perguntar o que você acha do seu irmão. Ele não vai te perguntar o cadê seu irmão, para você virar e falar assim, mas aquele lá é um perdido na vida. Não. Ele vai perguntar, cadê o seu irmão? Porque ele era sua responsabilidade.
Entende que todos nós prestaremos contas diante do Senhor. Então isso produz em nós, irmãos, alguns sentimentos. Diga assim: humildade, reverência e graça. Graça para com o próximo. Graça para com os meus irmãos. Alguns princípios doutrinários, coloca para nós aí, Emmanuel. Alguns princípios doutrinários que nós precisamos relembrar naquilo que Paulo está aqui nos trazendo. O primeiro deles, a unidade da igreja é mais importante do que preferências pessoais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estamos em ano de política. Não vou entrar nesse assunto, não é necessário, mas a unidade da igreja é mais importante do que preferências pessoais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não venha pedir para o pastor colocar a bandeira do Brasil no púlpito. Nada disso, irmãos. Nós somos patriotas, para a glória de Deus. Se fosse para colocar uma bandeira, eu ia colocar quando o jogo do Brasil. Amém? Não referenciando A ou B ou C ou D. Entenda uma coisa, a unidade da igreja é mais importante daquilo que você pensa. Precisamos preservar a unidade e não as opiniões. Glória a Deus. E você precisa amar o seu próximo, independente do que ele pensa. Amém, irmãos? É fácil amar quem pensa igual a você. Difícil é amar e orar pelo seu inimigo, aquele que te persegue. A distinção entre doutrinas essenciais e questões secundárias. As questões secundárias, irmãos, deixa cada um ter a sua opinião. Agora, entre as questões doutrinárias, aí sim nós iremos preservar aquilo que as Escrituras nos deixou. Cristo é o Senhor da consciência. É o próprio Cristo que vai ser Senhor da sua consciência. E lembre-se de uma coisa, todo crente responderá um dia diante de Deus. A graça deve governar nossos relacionamentos. Para a gente caminhar para o fim, eu quero trazer algumas citações que vai fortalecer aquilo que nós estamos expondo aqui. Primeiro, João Calvino vai dizer o seguinte: não devemos exigir dos irmãos mais do que aquilo que o próprio Deus exige deles. Amém, igreja? Às vezes a gente quer exigir das pessoas aquilo que nem Deus está exigindo delas. Existe um tempo, um processo na vida de cada irmão. Se você julga já ter avançado um pouco mais do que os outros, não exija que ele ande na mesma velocidade que você. Não queira que ele esteja no mesmo estágio espiritual que você. Se você julga já ter avançado um pouco mais, existe um processo na vida dele. É processual. E o próprio Espírito dá esse crescimento. Martinho Lutero vai dizer o seguinte: nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas secundárias, liberdade. Amém, irmãos? Se quer usar cabelo longo, se quer usar bigode, irmão, deixa o pastor com bigode. Ué, o problema é seu, você não gostou. Ué, eu também não gostei, mas vou ficar. Beleza? Coisas secundárias, liberdade. Amém, irmãos? A verdade é porque não deu nem tempo de tirar, né? Mas eu achei bom. Então, irmãos, deixe as pessoas terem liberdade. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Aquilo que te escravizava não te escraviza mais. Não deixe nenhum líder manipulador, controlador, controlar a sua vida, manipular a sua vida. Porque você é livre agora, o Senhor Jesus te libertou. Quem agora vai te aprisionar? Se o próprio Senhor morreu para que você pudesse ser livre. Então, irmãos, nas coisas secundárias, a sua consciência é o próprio Cristo. Amém? John Stott vai dizer o seguinte: a marca da maturidade cristã não é exigir conformidade em tudo, mas saber distinguir o essencial do secundário. Então, maturidade, irmãos,
Não é todo mundo se parecer igual. Maturidade é essa diversidade mesmo, de povo, de gente, de opiniões. E glória a Deus por isso. Essa é a igreja, irmãos. Essa é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor nada mais é do que uma reunião de família. Na reunião de família, quando você senta à mesa, imagina quando vai falar de futebol numa reunião de família. Como é que é? Todo mundo torce para o mesmo time? Eu não vou nem falar de política, né? Porque dá até briga em família isso aí, né? Vamos falar só do futebol, por enquanto. Quando senta na mesa, num jantar, num almoço de domingo, reuniu a família, os parentes, todo mundo lá junto, e aí vocês soltam o jogo de futebol. Todo mundo torce para o mesmo time, todo mundo está de acordo. Não, a seleção brasileira está uma bênção. Eu acho que o Ancelotti é o cara. É todo mundo assim? Que bom, né, irmãos? E por que a igreja tem que ser diferente? Entende? O negócio é que numa reunião de família, se você é maduro e a pessoa não concorda com você, você senta e come com ela assim mesmo. Você não levanta e vai embora emburrado. Nunca mais volto. Tem gente que faz isso. Até dentro da igreja. Aí levanta emburrado e vai embora e fala assim, não volto mais. Você viu lá o que o pastor falou? Não aceito isso não. Cresce, irmãos. Jesus está chamando um povo maduro, maturidade. Maturidade é ter essa divergência de opiniões, mas ainda assim a gente se amar. Olha o tanto que Paulo é pedagógico. Olha o que Paulo fala antes de falar isso aqui. Quando você ama o próximo, você cumpre todos os mandamentos. O que ele quer dizer com isso? Ame o próximo, independente da opinião dele. Paulo é tão pedagógico no ensino que ele começa a doutrinar como um cristão deve viver. Como que começa a doutrina em Romanos 12, 1? Como que começa? O verdadeiro culto ao Senhor é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você quer viver igreja, irmãos? Morra para você e viva para Cristo. Amém? Isso é a igreja do Senhor, irmãos. Última citação, Martin Lloyd-Jones vai dizer o seguinte, a igreja, olha isso que Martin Lloyd-Jones vai falar, irmãos. A igreja sofre mais por disputas de opiniões do que por ataques externos. A igreja do Senhor, ela é muito mais freada internamente do que externamente, gente. A perseguição da igreja do Senhor, ela é muito mais interna do que externa. É muito mais uma disputa de ego, uma briga de opiniões entre a própria igreja do que uma perseguição externa. Que perseguição externa o que nós temos, gente? Liberdade, país laico, a gente faz culto a hora que a gente quer, o dia que a gente quer. Não tem que pedir bênção para ninguém para fazer culto. As portas da igreja estão abertas, não precisa trancar, não precisa pôr uma chave, um cadeado. Agora, entre nós, aí a briga é feia. Entre o povo de Deus. Aí quando tem uma discussão de opinião, vira um quebra-pau. Entende, irmãos? Precisamos amar verdadeiramente o próximo. E para a gente caminhar para o fim, aprenda a distinguir o que é essencial do que é secundário. Aprenda, irmãos, que o essencial é aquilo que não aflige os nossos princípios doutrinários. Soberania de Deus, soberania das Escrituras, justificação pela fé. Se não afeta esses princípios, o resto é secundário, irmãos, é opinião pessoal. Se você gosta de colocar uma roupa colorida e o irmão não gosta, o problema é de quem? Entende, irmãos? Isso é apenas opinião. E se opinião fosse bom, né, irmãos? Se opinião fosse bom, ela pagava por ela, né? Glória a Deus. Então pare de julgar, irmãos, as motivações. Você vê comportamentos externos. Deus vê o coração e a intenção. Deus está olhando a intenção do coração da pessoa.
Enquanto a gente está olhando os comportamentos, as coisas externas, somente Ele esquadrinha a sua alma, somente Ele te conhece no mais íntimo do seu interior, somente Ele sabe do seu secreto. Então não queira julgar alguém por aparência, não queira julgar alguém por comportamento. Ame ela. Ame, independente da forma, do jeito, do comportamento, ame o próximo. E tenha as convicções firmes e um espírito humilde. Convicção sem amor só gera orgulho. Graças a Deus que essa discussão infinita, né, de arminiano e calvinista não nos separa, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Mas eu já vi irmãos sair no pé de guerra por conta disso. Irmãos que ofendem uns aos outros por conta de visões diferentes que levam para o mesmo lugar, gente. Arminiano e calvinista é a mesma coisa de eu falar assim, eu vou sair daqui agora e vou para Anápolis. Alguns podem passar por qualquer cidade de Nerópolis e outros podem passar pela BR ali mesmo e ir, normal. Tudo vai chegar em Anápolis, não vai? Às vezes o caboclo quer passar para o Nerópolis comprar um doce, né? É a opinião dele. Mas você vai dar volta, você vai gastar mais combustível. E daí? Eu quero. O carro é meu. Eu vou pagar o combustível. Você não vai comer doce, eu vou. Você vai pagar pedágio, eu não vou. E aí? Viu aí? Que todos os dois lados têm seus pós e contras. Então entenda uma coisa, não gaste energia com coisas que não vão levar ao Cristo. Invista em coisas que nos levem ao Cristo. E por último, lembre-se de que Cristo é o Senhor da igreja. Nós não somos donos da consciência dos irmãos, nós não somos donos dos irmãos, nós não somos donos daquilo que os irmãos têm. É tudo do Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o supremo pastor da sua igreja. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos orar. E para nós concluirmos, antes de ceiarmos, a igreja de Cristo não é formada por pessoas iguais. Ela é formada por pecadores, redimidos pela mesma graça. Se tem uma coisa em comum entre todos nós, é que todos nós fomos redimidos pela mesma graça. Por isso, irmãos, escolha, respeite o seu próximo, ame o seu próximo e caminhe em unidade uns com os outros. Amém? Vamos cear, pegue aí a sua porção, espere para que nós possamos cear uns com os outros, juntos. A partir de agora, ao pegar aí do pão, do cálice, você agora já não está mais só comendo um pedaço de pão e bebendo um suco de uva. A partir desse momento, você está agora participando do corpo de Cristo, que foi moído ali naquela cruz, que foi dilacerado ali naquela cruz, assim como esse pão, para se tornar um pão, ele foi pisado, ele foi moído, assim também foi Cristo Jesus. E agora esse suco não é só um suco de uva, mas ele representa o sangue precioso que foi derramado a seu favor. E que a partir dessa porção, nós agora vivemos uma nova aliança em Cristo Jesus. Cantemos ao Senhor.